Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio Ateneu. Aqui é o professor Billy e vamos para a nossa segunda aula. Bom, pessoal, aí no capítulo 1, aí, a página 10 da apostila, tá? Diz o seguinte, ó. As várias linguagens da arte. Tá? Bom, linguagens, como vocês sabem, são os tipos de arte, né? As várias linguagens. Artes visuais. Muito bem. Artes visuais. Então, aquelas artes que a gente aprecia, que o observador tenta interpretar. Dois pontinhos, as artes da forma. Né? São várias formas, várias maneiras de se fazer uma arte visual. Vamos lá. Acompanhe a leitura. As artes visuais são conhecidas como as artes da forma e podem ser produzidas com o uso de vários materiais. Os materiais que a gente usa para fazer arte são chamados de suportes. E instrumentos, quer dizer, também são suportes, né? O pincel, né? Um instrumento musical, né? Tudo isso são também materiais e instrumentos. Como madeira, pode ser feito com escultura de madeira, de pedra, de gesso, de argila, que é aquele barro da beira do rio, né? O papel, tecido, softwares, para quem não sabe o que é software, são os programas ou aplicativos que a gente usa para executar tarefas no computador. Por exemplo, o Windows XP é um sistema operacional, né? O Microsoft Word é um processador de textos, também é um software. O Microsoft Excel, por exemplo, para fazer planilhas e cálculos, também é um outro software. A gente diz assim analogicamente que, assim, de uma forma até ingênua, né, que o hardware é o corpo do computador e o software é a alma do computador. Quer dizer, outra analogia que é que o hardware é tudo aquilo que a gente consegue chutar, é o que chutamos, e o software é tudo aquilo que xingamos. Então, porque quando o computador não tem aquele processo, fica naquele processo lento, a gente acaba xingando o computador. Então, o hardware é a parte física e o software já é a alma, vamos dizer assim, do computador. Bom, continuando, máquinas fotográficas, claro, ou filmadoras. Enfim, os materiais, até comida, até, sabe, coisas comestíveis também podem ser utilizados como suporte para fazer arte. Nesse aspecto, quase todo material e técnica podem ser utilizados para criar uma obra. Nós estamos falando de obras de arte visuais, tá? Esses materiais e suas respectivas técnicas utilizados pelos artistas geram produções em 2 ou 3 dimensões, tá? Que a gente vai estudar isso mais para frente. Então a gente vai conhecer essas formas de fazer arte visual. Bom, pessoal, então vamos para as composições bidimensionais, né? Como que o artista faz uma obra visual bidimensional, né? Lembrando que as composições artísticas em 2 dimensões, chamadas bidimensionais, apresentam altura e comprimento, ou altura e largura, vamos dizer assim, porque a tridimensional seria com altura, largura e profundidade. Tá? Bidimensional é apenas com altura e largura. Então é isso que a gente vai ver, né? Composições bidimensionais. Nesse caso, são desenho, a pintura, a tecelagem, né, que mexe com tecido, a gravura, onde se grava, né, a figura, a colagem, o mosaico, que são aqueles pedacinhos pequenininhos que vão colando e formando a imagem, entre outros.
desde que sejam produzidos em um suporte plano, tá? Lógico, um papel, suporte plano, como uma tábua de madeira também, uma parede, uma tela, né, de um quadro, né, uma folha de papel, como eu falei, ou até um bordado, de repente, num tecido. Então, são todas obras visuais bidimensionais. Bom, a apostila nos dá alguns exemplos aí de obras de arte bidimensionais para a gente analisar. Por exemplo, essa aí, ó. Mosaico de Peixes, tá? São ruínas romanas de Milrel, que fica em Algarve, em Portugal, tá? Foi construída entre o século I e o século IV, que são pastilhas de pedra, né, sobre uma parede. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas ruínas romanas de Milrel. Bom, essas ruínas também são conhecidas como ruínas de Stoi, né? São um importante conjunto arqueológico em Stoi. Stoi, que é uma cidade de Portugal. No Conselho de Faro, também é uma cidade portuguesa ali, que é a capital da sub-região do Algarve, né? Pertencendo à região ali com o mesmo nome e ao distrito de Faro, né? Isso em Portugal. Então é composto principalmente pela, vamos dizer assim, abastada Vila Romana de Sambada, que eles chamam Vila Romana de Sambada, ou Sambata, pode ser chamado também. E nesse local tem então, várias coisas, né? Com termas anexas, né? Que são aquelas piscinas, né? E os vários edifícios em redor, incluindo aí um templo, né? Mausoléus, que são aí construções para colocar aí como se fossem túmulos, né? Grandes, grandiosos, bonitos, e diversas estruturas industriais e comerciais. Então também inclui uma casa quinhentista, que foi construída em cima das ruínas, tá? Essas ruínas são famosas em Portugal e no estrangeiro devido justamente a essas termas, pelo seu templo e pelos painéis de mosaicos, que um deles é esse aí que a gente viu na apostila, tá? Essa vila foi habitada desde o século I e sofreu grandes obras de modificação nos séculos seguintes, enquanto que o templo pagão, quer dizer, antes de Cristo, construído no século IV, foi posteriormente aproveitado aí pelas religiões cristãs e muçulmanas. Tá? Mas é considerado um dos mais importantes conjuntos arqueológicos do período romano em Portugal. Lembrando que Roma fica na Itália, tá? Mas foi construído em Portugal, né, no período romano, essas grandes estruturas aí. E foram classificadas como monumento nacional em 910, que é como se fosse o patrimônio edificado em Portugal, que obedece algumas regras precisas de classificação e de proteção, tá? Então, esse complexo arquitetônico e arqueológico inclui um centro de interpretação para apoio e informação dos visitantes, tá? Dos visitantes. Bom, depois na apostila tem outra obra para a gente apreciar, uma obra visual também bidimensional, que é esse quadro aí, chamado Impressão Sol Nascente, de Claude Monet, feito em 1872, é um óleo sobre tela de 48 centímetros por 63 centímetros. Bom, esse quadro, com certeza, uma pintura, talvez a mais famosa pintura impressionista, tá, de Claude Monet. Tá? Essa pintura ela praticamente nasceu em Le Havre,
que é conhecida em português como Havre, né? Que é uma comuna francesa. Comuna é uma cidade, como se fosse uma cidade, tá? Um município aqui para nós. É uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, tá? Da Normandia. Fica ali na França. Então, essa região tem um porto, né? Um porto francês, que está sendo representado aí na pintura, com uma cerrada névoa, muito característica ali da região, sobre o estaleiro. Tá? Tem um estaleiro ali. O estaleiro é considerado um lugar assim onde se constrói ou se consertam navios, né? E os barcos no local, que tem no fundo algumas chaminés, né? Enfim, então a pintura ela está exposta hoje no Museu Marmottan, tá? Que é um museu de Paris, nesse museu aí tem um acervo concentrado na arte já do primeiro Império Francês e do impressionismo, tá? Mas também tem outras obras, vamos dizer assim, góticas, renascentistas, pós-impressionistas, enfim, mas que fica em Paris. Importante dizer que o impressionismo, o Monet ele deu à pintura o nome de impressão, tá? Impressão, né? Um nascer do sol, que segue o nome da obra, foi adicionado pelo autor do Manual da Exposição, tá? Mas na verdade Monet deu o nome de impressão nessa obra. Então, o nascer do sol foi adicionado depois. Então, a partir dessa tela, desse quadro, nasceu o movimento impressionista, tá? Que foi um movimento que surgiu na pintura francesa aí do século XIX, mais ou menos, que vivia-se nesse momento a chamada Belle Époque, ou Bela Época em português, né? O nome do movimento é derivado da obra Impressão, dois pontinhos, Nascer do Sol, que é o nome desse quadro. Então olha a importância, né, desse quadro, que se tornou, esse movimento, esse quadro se tornou conhecido quando estava presente em um show independente naquela época. Um grupo de artistas fora do Salão de Paris, o Salão de Paris, que foi fundado em 1667, existe até hoje na capital francesa, que era um local, vamos dizer assim, próprio para exibir essas obras de arte, especialmente pinturas dos membros da Academia Real de Pintura e Escultura daquela época. Então esses artistas fora do salão disponibilizou as obras ao ateliê do fotógrafo. O ateliê é um local, né, onde se constrói as obras de arte, do fotógrafo Félix Nadar. Félix Nadar, que foi um fotógrafo, caricaturista também, jornalista francês, que foi pioneiro e um absoluto entusiasta do voo humano e da fotografia aérea. Então, no ateliê desse fotógrafo, em 1874, e em uma fracassada exposição, vamos dizer assim, abatida pela crítica na época, né? Então, olha só que engraçado, né? Um quadro que não tinha grande expressão na época se tornou um dos mais importantes. Bom, no quadro a gente consegue imaginar aí uma certa grade por trás da pintura, né? Que Monet teria utilizado, sobre a qual, né? Solidamente são sobrepostas pinceladas de tinta sem grandes misturas, tá? Ou seja, as tintas cruas mesmo, as tintas originais, como que elas eram. Quer dizer, não havia mistura, não misturava-se tinta nesse tipo de arte, de pintura, esse estilo de pintura, né? Então, a sobreposição de cores originais, cruas, vamos dizer assim, sem mistura, é uma das características da técnica impressionista, continuada a partir do momento em que os espectadores e os artistas se deram conta de que conseguiam obter resultados mais próximos
da realidade dessa maneira. Bom, embora aquela exposição ela fosse fracassada, né, vamos dizer assim, converteu, trouxe alguns dos espectadores mais liberais, vamos dizer assim, a esta nova tendência, que viria mais tarde a resultar na famosa arte moderna. Tá? Então, esta pintura, ela rompeu com todos os padrões tidos até aquele momento, com as barreiras realistas, que ainda sobressaíam, vamos dizer assim. E como tal, a pintura marcou uma profunda revolução social, embora demorada, né? Demorou para acontecer. Mas a ideia principal dos pintores impressionistas, como Claude Monet, é fazer com que a imagem pareça, né? Por isso dá a impressão de ser alguma coisa, né? Quase que completamente iluminada pelo sol. Então, para conseguir este efeito de luz e sombra, o Monet ele aplica aí a sua tela pinceladas em tons mais claros, né, nas áreas iluminadas pelo sol, e tons mais escuros nas áreas sombreadas. Por fim, pessoal, a última imagem aí bidimensional, uma imagem de uma arte visual bidimensional que a apostila sugere que a gente analise, é a produção de xilogravura, nesse caso aí de Beberibe, no Ceará. Tá? A xilogravura é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou um outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. Tá? É uma técnica em que se entalha na madeira, com a ajuda de um instrumento cortante, a figura ou a forma matriz que se pretende imprimir. Então, após esse procedimento, usa-se um rolo de borracha embebida em tinta, né, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo, né, em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. A xilogravura é de provável origem chinesa, sendo conhecida aí desde o século VI. No Ocidente, né, a nossa parte aqui europeia, americana, ela já se afirma durante a Idade Média. No século XVIII, mais ou menos, duas inovações revolucionaram a xilogravura: a chegada à Europa das gravuras japonesas coloridas, que tiveram grande influência sobre as artes do século XIX. Tá? No final do século XVIII, Thomas Bewick, que foi um importante gravador inglês aí, né? Ele teve a ideia de usar uma madeira mais dura como matriz e marcar os desenhos com o buril, que é aquele objeto cortante, né, que eu falei para vocês. Nesse caso é o buril, um instrumento que possui na extremidade uma lâmina de metal aguçada, né, e do outro um cabo, né, de madeira reforçadinho nos extremos, com anéis de aço, de modo a proteger a zona de impactos, né, a zona impactos desferidos, com uma terceira ferramenta aí. Então, um instrumento usado, o buril, né, para gravura em metal, e que dava uma maior definição ao traço, né? No metal é mais fácil você conseguir detalhes mais difíceis de conseguir, mais delineados, né? Que na madeira você não consegue. E dessa maneira, o Bewick, ele diminuiu os custos de produção, no caso de livros, né? Que tinham ilustrações, desenhos, né? E abriu caminho para a produção em massa, né? Em larga escala de imagens, né? Como se fosse realmente um processo de impressão, né? Que veio só depois, né? Mas
com o processo, com a invenção dos processos de impressão a partir da fotografia, aí a xilogravura passou a ser considerada uma técnica antiga, mais antiquada, e não foi mais usada. Mas, atualmente, ela é utilizada mais nas artes plásticas, né? No caso do artesanato e também para manter a cultura. No caso, a cultura popular brasileira ainda é mantida através da xilogravura, que é extremamente popular no Nordeste e permanece ainda dentro desse traço medieval da cultura portuguesa, né, que foi transplantada aí para o Brasil e que se desenvolveu na literatura de cordel. Literatura de cordel, que também é conhecida no Brasil como folheto, ou literatura popular em verso, ou simplesmente cordel, né? Que é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, né? Originado aí em relatos orais, geralmente passados de geração em geração, e depois impresso em folhetos, né? Que remota aí ao século XVI, tá? E chama justamente cordel porque eles eram expostos em um cordão, como se fossem roupas penduradas mesmo para secar no varal, sabe? Até com aqueles prendedores de madeira, tá? E quase todos os xilógrafos populares brasileiros, principalmente do Nordeste, provém do cordel, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas e a gente discute em sala de aula. Valeu!